Olá, vamos lá? Mais uma questão. No gráfico a seguir estão representadas as velocidades escalares VA e VB de dois carrinhos, A e B, em função do tempo t. Os carrinhos se movem no mesmo sentido em trilhos paralelos. No instante t igual a zero, os carrinhos estão na posição x igual a zero. Entre os instantes t igual a zero e t igual a 4 segundos, passam um pelo outro duas vezes, respectivamente, nos instantes t1 e t2. Dos valores seguintes, qual é o que mais se aproxima da diferença entre t1 e t2? Bom, vamos ilustrar o que está acontecendo aqui nessa questão. Bom, aqui eu tenho uma pista e nessa pista eu tenho dois carrinhos. Vamos lá, suponhamos que eles partam. Aqui é a roda do carrinho, aqui é o carrinho. Bom, aqui tem dois carrinhos, só que estão um do ladinho do outro. Eles saem da posição zero. Aqui é o eixo de posição. E, bom, se a gente olhar nesse gráfico aqui, que relaciona a velocidade em relação ao tempo, a gente pode ver que, por exemplo, no tempo zero, onde o carrinho estava aqui, onde o carrinho estava do ladinho do outro, o carro A ele tem velocidade zero. Então, ele estava em repouso. E ele começa a ganhar velocidade ao longo do tempo, vai para 1, para 2. Em 2 segundos, ele está 2 metros por segundo. E depois ele diminui a velocidade para zero em 3 segundos. Então ele vai desacelerando, né? Perdendo velocidade até parar. O outro carrinho, que parte também da posição zero, ele já começa com a velocidade de 1 metro por segundo. Então ele já começa já nessa velocidade. Sai da posição zero nessa velocidade. Mantenha constante até dar os 3 segundos e depois ele freia e para aqui no 4. Bom, então assim, vamos ilustrar aqui, por exemplo. Então eu tenho um carrinho, ele vai o carrinho B, ele já vai começar com uma determinada velocidade, enquanto o carrinho A vai demorar um pouco para pegar a velocidade. Esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de A. A gente pode ver que, por exemplo, o A ele aumenta a velocidade ao longo do tempo. Então o B vai arrancar primeiro, mas o A vai alcançar o B. Porque o A vai aumentar a velocidade e vai ter uma velocidade muito grande que vai ultrapassar o B. Só que depois o A vai começar a desacelerar até parar. Enquanto isso, o B ainda mantém sua velocidade. De modo que ele também desacelera depois, mas de modo que ele consegue ultrapassar o carrinho A. Logo, então, é esses dois instantes que é o T1 e T2, onde um ultrapassa o outro. A pergunta que quer saber é que instantes são esses em que um encontra o outro. Bom, uma maneira de a gente pensar isso é pensar o seguinte: quando um encontrar o outro, vai ser justamente quando o deslocamento entre os dois for igual. Por exemplo, eles partem da posição zero, mas quando um encontrar o outro, por exemplo, os dois se encontram aqui. Vamos dizer que esses aqui são os dois instantes que eles se encontram. T1 e T2. Você concorda que nos instantes que eles se encontram, o deslocamento dos dois vai ser o mesmo? O deslocamento dos em relação à origem, chamar D e E, por exemplo. Esse deslocamento, cada um, nesse instante T1, os dois carrinhos vão ter se deslocado uma distância D. Em T2, os dois carrinhos vão ter deslocado uma distância E, certo? Então, nesse instante em que esse um ultrapassa o outro, vai ser um instante em que o deslocamento entre eles vai ser igual. Sabendo disso, se a gente olhar para o gráfico aqui agora, a gente pode perceber o seguinte, que num gráfico de velocidade versus tempo,
A área embaixo da curva representa o deslocamento. Então, aqui, por exemplo, vamos pensar nesse carrinho 1 aqui. Ele está em azul. Eu poderia, a curva está em azul, porque estava muito fraquinha, aí eu coloquei em azul. Mas olha só, se a gente pensar, por exemplo, a área embaixo desse retângulo, por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar nesse retângulo aqui, ó. A área disso aqui é o quê? É 2 vezes 1. A área disso aqui, então, é 2. Agora, se a gente olhar agora o gráfico de A, que é esse triângulo aqui, se a gente fizer a conta, também dá 2. Logo, aqui em 2 segundos, vai ser o instante em que eles vão ter o mesmo deslocamento. Bom, talvez não tenha ficado claro, mas olha só. Se eu pegar aqui, por exemplo, pegar essa área aqui, dessa curva aqui azul, pega essa área aqui. Essa área, que é a área de B, vai ser 2, por exemplo. E agora a área de A vai ser 2 também. Por quê? A área desse triângulo é o quê? Seria isso vezes isso dividido por 2. Então é 2 vezes 2 dividido por 2, que está igual a 2. Logo, enquanto for 2 segundos, eles vão se encontrar. Então eu vou chamar de T1 igual a 2 segundos. Agora, qual o outro instante que eles vão se encontrar? A partir daqui, do ponto que eles se encontraram, qual vai ser o próximo ponto? A partir do 2 aqui, qual vai ser o próximo ponto? Vai ser, ó, se a gente olhar aqui, ó, de 2 até 3, o A, ele vai ter deslocado essa área aqui, ó. Qual a medida dessa área? É 1, que é de 2 a 3, é 1, vezes 2, como é um triângulo, metade desse quadrado, divide por 2. Então, essa área aqui é igual a 1, que também é a mesma área do B, desse retângulo aqui, ó, pequenininho, embaixo dessa curva do B. Logo, o outro instante que eles vão se encontrar vai ser em 3 segundos, quando der 3 segundos. Porque a área embaixo da curva vai ser igual para os dois. Logo, a pergunta pede a diferença entre T2 e T1. Então, 2 menos 3 dá igual a 1, que é a nossa querida letra A.